tarde, meus queridos alunos. Estamos de volta para mais uma tarde de atividades. E espero que todos vocês tenham alguma interação na nossa aula de hoje, tá bom? Então, dando continuidade à nossa aula sobre profissões e sobre metros, milímetros e centímetros, né? Que vamos falar um pouco sobre a mesma. Então, na nossa atividade, certo? Neste momento, vamos aprofundar, né, sobre as profissões e sobre como medir os comprimentos. Dentro de algumas profissões, devemos utilizar alguns instrumentos para poder medir, né? Comprimentos, centímetros, milímetros e quilômetros, tá bom? Então, aqui na nossa atividade vai falar um pouco sobre as profissões. E essas profissões que vão utilizar algum objeto, né, que pode medir alguma coisa. São as profissões de engenheiro, pedreiro, eletricista, médico, costureira. Então, é de extrema importância esses instrumentos, certo? Na realização da atividade, né? Como eu citei, porque tem algumas coisas que a gente tem que ser medida por metros, que é de 100 centímetros. E é importante lembrar que nessas medidas não são só utilizadas apenas por esses profissionais, e também no nosso cotidiano, para medir alguma coisa que a gente vai fazer. Que se eu quero fazer uma toalha de mesa, então eu tenho que tirar a medição da toalha de mesa. Se eu vou medir para me fazer subir uma parede de muro, tem que ter a medição. Então, tudo isso é voltado a alguns instrumentos para fazer esse tipo de medição, certo? Então, é a chamada unidade de medidas de comprimento padronizada, certo? Então, conforme ao Sistema Internacional de Medidas, o metro é a unidade, né, padrão do comprimento mais existente em outras unidades, né, como centímetros, que é cm, que é 1 metro correspondente a 100 centímetros. Milímetro é mm, que é 1 metro corresponde a 1000 milímetros. E quilômetro é km que se escreve, que é quilômetro correspondente a 1000 metros, certo? Então, nessa nossa atividade, certo? Que nós estamos estudando, que vamos dar início agora, né? Pergunta: o que é que você vai ser? Então, o que é que você vai ser quando crescer? Aí diz aqui, certo? Num textinho. Beth quer ser bailarina. Zé quer ser aviador. Carlos vai plantar batata. Juca quer ser um cantor. Camila gosta da música. Patrícia quer desenhar. Uma vai pegando o lápis e outra põe a cantar. Mas eu não sei o que você, poeta, doutora ou atriz. Hoje eu sou uma coisa, quero ser muito feliz. Então, vocês viram, né, que Beth falou aí de algumas colegas e dela também. E hoje para ela está sendo importante ser feliz. Ela ainda não está pensando direito o que vai ser. Mas, mediante a qualquer situação, a gente tem que estar pensando nisso, né? Então, aí vai ter, certo, um pequeno vídeo que eu estarei postando também para vocês.
E a partir do número 1, certo? Vai aí, ó, falar sobre isso aí que Beth falou das profissões e para responder a atividade, né? Você, como eu já li para vocês, com a ajuda de um adulto, né? Pede para ele ler novamente e vai responder as questões da letra A, que diz assim: qual é o título do texto? Então, qual foi o título do texto que eu falei? Aí você escreve. Já na letra B diz: pinte a temática abordada no texto. Essa temática abordada no texto foi falando sobre as profissões, sobre aviador ou atriz. Foi um desses três, certo? Então, o que é que você vai fazer? Pintar. Já na letra C diz: quais as profissões são apresentadas no texto e estão presentes no seu cotidiano? Então, foram citadas algumas profissões e quer saber quais dessas tem na nossa vivência do dia a dia, certo? Aí você vai ver aí no textinho quais dessas você presencia no cotidiano do dia a dia de vocês. Já na letra D diz: na estrofe, Carlos vai plantar batata. Pergunta: qual profissão está relacionada a essa plantar batata? Você acha importante a profissão dele? Eu acho, certo? Então, quem planta é o quê? Aí você vai colocar aí. E se você acha importante essa profissão dele, certo? Já no número 2, pede o seguinte: você já pensou em o que quer ser quando crescer? Letra A. Você vai ilustrar através de desenho ou de uma colagem a sua resposta. Então, você vai desenhar o que é que você quer ser quando crescer. Ou então recortar de alguma revista, de algum jornal velho e colocar a profissão que você quer ser quando crescer. Na letra B diz: qual a importância desta profissão para a comunidade em que você vive? Então, aí você também vai citar, certo, qual é essa profissão, porque ela é importante para você, certo? Então, vejam aí para vocês responder bem direitinho, tá bom? Já aqui, ó, no número 3, vai falar também aí que vai conhecer algumas profissões presentes na nossa comunidade. Então, vai ter algumas aí, gente, certo? Profissões presentes na nossa comunidade, como engenheiro, costureira e eletricista, certo? E vai pedir que você observe aí, né, um infógrafo para responder. Quais dos instrumentos de medir apresentados é o mais adequado para ser utilizado pela costureira? Então, a costureira usa o quê? Uma trena, uma fita métrica ou uma régua? Quais desses três que você conhece que a costureira usa, certo? Aí você vai aí, marca aí, pinta, tá bom? Já na letra B pede o seguinte: você conhece outras profissões que utilizam as medidas de comprimento, que usa trena, fita métrica, régua, outros instrumentos? Quais dessas outras profissões que existem? Já na letra C diz: relacione o instrumento de medida mais adequado para cada situação de medição. Então, vai ter aí no número 1, régua, 2, fita métrica, 3, trena. E ao lado vai ter: medir a altura de uma criança é com a régua,
é fita métrica ou treina? Aí você vai enumerar de acordo com a sua resposta. Medir o comprimento de uma sala. Medir o comprimento de um lápis. Medir a altura de uma carteira. Medir o comprimento de um terreno. Quais desses instrumentos a gente utiliza para cada atividade dessa, certo? Então, vocês vejam, né, que cada um vai ter aí para vocês lerem e compreenderem melhor, tá bom? No número 4, ele pede também, ó, aí você tem uma sala aí, tem as medições 4 metros, 4 metros, 3 metros. E aí você vai pintar o instrumento mais adequado para medir o contorno desse tapete. Aí vocês vão ver aí, certo? As perguntas e responder de acordo com o que se pede, tá bom? E também vai haver, certo? A atividade também aí de matemática também para casa, que vai ser alguma atividade que tem para ressaltar a nossa provinha que foi feita, certo? Então, eu preciso que vocês, meus queridos alunos, façam as atividades e enviem para mim para correção, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.